Olá, gente, tudo bom com vocês? Passando aqui para dar algumas dicas sobre o nosso conteúdo de física, ok? Conteúdo este que eu disponibilizei para vocês lá no Aluno Online. Então, nós vamos começar esse conteúdo com lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? Ohm verificou que, mantendo-se a temperatura de um resistor constante, a diferença de potencial aplicado nos seus extremos é diretamente proporcional à corrente elétrica que o atravessa. Bom, eu vou exemplificar para vocês e vou simplificar para vocês. Ele estabeleceu três relações: tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Tensão elétrica, que é a tensão, ela representa por essa letra U, tá? Tensão elétrica é representada por essa letra U e dada em volt. Volt é a letra V. Então, a letra que representa a tensão elétrica é a letra U e o seu resultado, a sua propriedade, vai ser colocada em volt. Corrente elétrica, a letra que representa a corrente elétrica é a letra I, tá ok? E a sua propriedade vamos chamar de ampere, tá ok, gente? Então, corrente elétrica que representada pela letra I e é dada com a sua propriedade em ampere. Resistência elétrica, a letra que representa essa palavra aqui, ó, resistência, né, é a letra R e ela é dada em ohm, tá ok, gente? Essas são as três relações: tensão, corrente e resistência, que estabelece a lei de Ohm. Lembrando que a resistência elétrica, ela é representada pela letra R e dada em, né, a propriedade dela é em ohm. Você pode escrever um nomezinho assim, ó, ohm, O-H-M, ou então esse símbolozinho aqui que parece uma ferradurazinha, tá? Quando vocês pesquisarem aí outros vídeos, vocês vão perceber que ela parece uma ferradurazinha. Vocês podem colocar o valor em ohm ou o símbolozinho aqui, ok, pessoal? Então, continuando aí nossa aula, o conteúdo de circuito elétrico, né, estabelece essa primeira lei de Ohm, nós vamos ter aqui um exemplo de circuito elétrico. Então, nós vamos prestar atenção ao seguinte, ó. Nós temos essas duas características aqui do circuito elétrico, que significa a bateria. Então, tá, gente? Isso aqui significa a bateria. Aqui é o lado negativo, ele geralmente é um tracinho menor, e o lado positivo, geralmente é um tracinho maior. O circuito elétrico, ele vai nessa direção aqui, ó. Então, essa letra I aqui é a corrente elétrica, eu esqueci de colocar aqui a letra U, que representa a tensão elétrica, que é exatamente a bateria. Então, o circuito elétrico, ele dá-se nessa direção aqui, porque circuito é o quê? Um movimento de alguma coisa. Então, o circuito elétrico se dá nesse sentido aqui, no sentido horário, tá? Do mais para o menos, do positivo para o negativo. Então, a corrente elétrica vai aqui, esses tracinhos aqui quer dizer os fios condutores, tá certo? E esse símbolozinho aqui é o símbolo do resistor. Ele pode ser esse zigue-zaguezinho aqui, ou ele pode aparecer nos livros assim também, ó. Então, essas duas maneiras aqui é o símbolo do resistor, tá ok? Então, quando vocês precisarem de outros vídeos, vão perceber também que resistência é esse tracinho aqui ou esse símbolo aqui. Pode aparecer dessas duas maneiras aqui nas questões, tá ok? Então, como ele diz que a diferença de potencial aplicada nos seus extremos é diretamente proporcional à corrente elétrica que o atravessa. Então, ele quis dizer exatamente essa equação aqui, que essa equação aqui é a verdadeira lei de Ohm. Então, a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Que essa relação aqui pode ser escrita dessa maneira aqui. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente, ou então a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. Lembrando que qualquer uma dessas três resolve qualquer um problema relacionado à primeira lei de Ohm. Valeu, gente. Valeu.